Olá a todos, sou Martin Pino. Agora vamos tratar sobre os ataques virtuais dos tribunais brasileiros com ransomware, cripto, o que diz o Código Penal e a Lei Geral de Proteção de Dados. Neste vídeo trataremos sobre o que é um ransomware, os seus tipos e qual foi o tipo de ransomware que atacou o Superior Tribunal de Justiça em novembro de 2020 e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 28 de maio de 2021, além de explicar também o mercado de ransomware entre grupos de hackers no mundo. Também falaremos do enquadramento do ransomware no Código Penal e o que diz também a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes, convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like e seus comentários são bem-vindos. Então, o que é um ransomware? Ransomware vem da mistura de duas palavras em inglês. Ransom quer dizer resgate e ware vem de software, ou seja, não quer dizer sequestro de dados, sim literalmente software de resgate. Só que devido à sua função, é um software que pede resgate por dados. Obviamente que a palavra sequestro não faz sentido juridicamente falando neste assunto, é mais uma extorsão, como veremos mais para frente. O ransomware é um tipo de malware que impede ou limita os usuários de acessar o seu sistema, seja bloqueando a tela do sistema ou bloqueando os arquivos dos usuários até que o resgate seja pago. Família de ransomware mais modernas, coletivamente categorizadas como ransomware cripto, criptografam certos tipos de arquivos em sistemas infectados e forçam os usuários a pagarem resgate por meio de certos métodos de pagamento online para obter uma chave de descriptografia. Os preços do resgate variam dependendo da variante do ransomware e do preço ou taxas de câmbio das moedas digitais. Graças ao anonimato percebido e oferecido pelas criptomoedas, os operadores de ransomware geralmente especificam os pagamentos de resgate em Bitcoin. Variantes recentes de ransomware também listaram opções alternativas de pagamento, como cartões presente do iTunes e da Amazon. Deve-se observar, entretanto, que pagar o resgate não garante que os usuários obterão a chave de descriptografia ou a ferramenta de desbloqueio necessária para recuperar o acesso ao sistema infectado ou aos arquivos hospedados. Os usuários podem encontrar essa ameaça por vários meios. O ransomware pode ser baixado nos sistemas quando usuários, de forma involuntária ou voluntária também, visitam sites maliciosos ou comprometidos. Ele também pode chegar como uma carga que é descartada ou baixada por outro malware. Alguns ransomwares são entregues como anexo de e-mail com spam, baixado de páginas maliciosas por meio de malvertisement, que são o uso de publicidade online para espalhar vírus, ou descartados por kits de exploração em sistemas vulneráveis. Além de infectar o equipamento, o ransomware também costuma buscar outros dispositivos conectados, locais ou em rede, e criptografá-los também. Uma vez executado no sistema, o ransomware pode bloquear a tela do computador, como é o caso do ransomware Locker, ou no caso do ransomware Crypto, criptografar arquivos predeterminados. No primeiro cenário, é o ransomware Locker, ou seja, quando uma imagem em tela inteira ou notificação é exibida na tela do sistema infectado, o que impede a vítima de usar o sistema. Esta notificação também detalha instruções sobre como o usuário pode pagar o resgate. No segundo cenário, é o ransomware Crypto, que impede acesso a arquivos potencialmente críticos ou valiosos, como documentos e planilhas. O ransomware também é considerado um scareware, ou seja, um software de medo, por assim dizer, pois força os usuários a pagar uma taxa de resgate, assustando-os ou intimidando-os. Foi o tipo ransomware Crypto que invadiu o Superior Tribunal de Justiça em novembro do ano passado, especificamente o ransom XXX, salientando que o ransom XXX não é um tipo de ransomware, e sim um apelido desse ransomware. E foi o mesmo que atingiu o Departamento de Transporte do Texas, nos Estados Unidos, em maio de 2020. É uma versão de ransomware de Frey 777, rebatizada, que se tornou muito mais ativa em junho de 2020 e conhecida por atacar organizações de alto perfil. E este ransom XX é muito usado pelo grupo hacker Gold do Pond. Só que o hacker que instalou o ransomware do Superior Tribunal de Justiça escreveu na linha de código Justiça para Mariana Ferrer.
Segundo uma questão de concurso do CESP em 2018, né, se colocou a afirmação, né, de ransomware como um tipo de malware que cifra os arquivos armazenados no computador da vítima e solicita o resgate para decifrá-los. Esta afirmação, que caiu no concurso do CESP em 2018, foi dada como certa. Mas também o ransomware pode se propagar de diversas formas, embora as mais comuns sejam através de e-mail, com código malicioso em anexo que induz o usuário a seguir um link. Também explorando vulnerabilidades em sistemas que não tenham recebido as devidas atualizações de segurança. O ransomware, na maioria das vezes, passa pela maioria dos antivírus existentes, sem que o próprio computador perceba que está sendo invadido. Inclusive, muito esperto em informática diz por aí que a maioria dos antivírus não ajuda muito a deter esse tipo de ataque, e com certeza os computadores do STJ e do TJ Gaúcho têm antivírus muito bons. No caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aconteceu o mesmo tipo de ataque, ou seja, também através do ransomware de tipo cripto e não do tipo locker. Só que o apelido dado ao ransomware que invadiu o Tribunal de Justiça Gaúcho é Sodinokibi, criado pelo grupo de hackers russo Revil, e que pediu 5 milhões de dólares em criptomoedas como resgate dos dados, ou seja, eles têm a chave que dá acesso aos dados para que esses sejam descriptografados. É importante falar que Revil é o grupo de hackers russo e não é o ransomware, como muita gente está falando por aí, pois o ransomware usado pelo grupo Revil tem o apelido de Sodinokibi, e que este grupo fornece ransomwares para outros grupos de hackers do mal ou crackers para extorquirem empresas no mundo inteiro. Ou seja, criar ransomwares vira um negócio, vira um comércio. Ou seja, do mesmo jeito que empresas oferecem software para melhorarem os serviços, né, aos consumidores também existem grupos que oferecem esse tipo de malwares para a destruição desses mesmos serviços, como também para atacar pessoas físicas. Mas é importante salientar que não só pegam dados empresariais ou processos em andamento e assim por diante, mas também pegam dados pessoais dos trabalhadores e até dos donos, diretores e até presidentes de empresa. Dados importantes como número de celular, endereço físico, residencial, e-mail, contas bancárias, e ainda ligam para eles para apressarem um pagamento. No concurso do CESP em 2015, teve uma questão interessante, com uma afirmação também muito importante, que falou o seguinte: o livre acesso à nuvem e a utilização de antivírus são boas práticas para a prevenção e mitigação de ransomware. Esta afirmação, nesse concurso de 2015 do CESP, foi dada como errada. Então, o antivírus do dispositivo, muito provável que não acaba detectando o ransomware, que invadiu o computador. Sobre o livre acesso à nuvem, seria importante ter um backup da base de dados. Mas o que pode acontecer é que quando você tem um backup online, o ransomware bloqueia tanto a base de dados local como o backup na nuvem, quando estes dois estiverem conectados online de forma automática. Então, o que se aconselha é ter um backup offline, ou seja, através de um HD externo, no lugar distinto do local da base de dados, para não correr o risco de invasão através de uma rede que possa permitir a invasão do HD, onde foi feito o backup. Ou também usar Malwarebytes, que são programas que eliminam malwares. Mas isso também vai depender do tipo de malware invasor, pois cada vez mais estão mais poderosos. Essas são as dicas mais recomendáveis, além de outras medidas de segurança, tais como atualização contínua dos sistemas operacionais, assim como a desconfiança de certos e-mails e arquivos recebidos, pois abrindo-os, o ransomware poderia invadir toda a rede do local onde estes foram abertos, né? Então, o ransomware no Código Penal é interessante porque a Lei 12.737 de 2012, que passou a vigorar em 2013, tipificou penalmente atos cibernéticos prejudiciais, até então amparados somente na esfera civil, incluindo, obviamente, no Código Penal, o artigo 154A. O artigo 154A fala que invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores,
mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Só que pelo funcionamento do ransomware e com a tipificação do Código Penal em seu artigo 154A, surgiu-se a expressão extorsão digital, pois a programação do ransomware, após instalar seus componentes no dispositivo informático e criptografar seus dados, solicita o resgate dos mesmos mediante um pagamento, o que fez surgir também a expressão de sequestro de dados. A referida lei prevê uma pena base de 3 meses a 1 ano de detenção e multa, que pode ser agravada de 1/6 a 1/3 se resultar prejuízo econômico, ou reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. A pena de reclusão pode ser aumentada de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro a qualquer título dos dados ou informações obtidas, e de 1/3 a metade se o crime for praticado contra presidente da República, governadores e prefeitos, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou Câmara Municipal e dirigente máximo da administração direta e indireta estadual, municipal ou do Distrito Federal. Analisando, poderíamos enquadrá-lo no artigo 154A, parágrafo 2º, devido ao prejuízo patrimonial à vítima ou tentativa do mesmo. Porém, além da observação do próprio parágrafo 2º sobre não constituir crime mais grave, o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da consunção ou absorção, ou seja, ação ou efeito de incluir algo menor em algo maior ou mais amplo. O crime, claro, segundo o modus operandi do ransomware, é o crime de extorsão, conforme está no artigo 158 do Código Penal, por intermédio de dispositivo informático, e assim absorvendo o crime de invasão de dispositivo informático, que está no artigo 154A. Vale ressaltar que apesar da expressão sequestro de dados, o ato não se aplica ao crime de sequestro, que está no artigo 148 do Código Penal, ou extorsão mediante sequestro, que está no artigo 159 do Código Penal. Pois em ambos os casos, é necessário haver privação de liberdade da vítima. Pode-se concluir que o ransomware é um crime de extorsão cometido por intermédio de invasão de dispositivo informático, com pena base em reclusão de 4 a 10 anos e multa. E o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados? O artigo 23 fala que o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que, inciso 1, sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. O artigo 26 da Lei Geral de Proteção de Dados fala que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º desta Lei Geral de Proteção de Dados. Do que diz esse artigo 6º da LGPD? Fala que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Aqui vamos tratar de alguns só, obviamente. O inciso 7 fala do princípio da segurança, que trata da utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. O inciso 8 fala da prevenção, que é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. O inciso 10 fala da responsabilização e prestação de contas, que é a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes
de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. E, por fim, o artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados trata sobre a não aplicação desta lei em várias hipóteses. Só que em nenhuma linha desse artigo os tribunais ficam isentos de responsabilidade sobre a proteção de dados nos milhões de processos arquivados em andamento. Então, agradeço a atenção de vocês, tomara que tenha gostado e convido novamente a se inscreverem no canal, darem um like e seus comentários são muito bem-vindos. Muito obrigado.